tá? Antes da Febraban, tá? Então, nosso principal objetivo aqui... Espera só um segundo. Tá? O ponto principal aqui é termos, então, esse site já no ar para a Febraban. Então, de qualquer forma, até lá, eu vou disponibilizar para vocês o link, esse link navegável ainda de um protótipo, tá? Que vocês podem utilizar ele a nível de institucional. Como ele é organizado, esse novo site? Reparem que estamos falando ainda de um MVP, de uma primeira entrega, então tem muita informação aqui que ainda precisa ser contemplada dentro do site. Então, vai ser de ótima oportunidade também de vocês colocarem ali dentro do Miro, de sugestões, de perguntas, o que vocês veem que está faltando ali, para que a gente traga também essa visibilidade dentro das prioridades da próxima entrega do site, tá? Então, o site está baseado em duas principais páginas. A primeira página, né, a primeira linha é do quem somos. Então, na parte inicial, a gente apresenta uma visão geográfica da Forcis e os principais big numbers, onde nós temos ali dos países presentes, as cidades e os escritórios. Uma vez que eu também acesso aqui onde estamos, vocês terão a visibilidade de todos os escritórios que nós temos com o telefone e o endereço ali, tá? Desses principais escritórios, ficando aqui em onde estamos. Por ser ainda um protótipo, tem muitos cliques ali que provavelmente fale conosco, fazer a mudança para outras línguas que vocês não terão ainda aqui, mas já no site a gente já vai ter em português e inglês, por exemplo, tá? Então, legal, uma visão geográfica de onde nós estamos, dessa presença global da Forcis, uma visibilidade histórica da nossa trajetória, ou seja, iniciamos lá em 2000, então uma empresa desde 2000, aonde tinha o seu principal foco em 2000 como uma empresa de software mesmo. Depois tivemos avanço ali entre 2015 e 2019, uma empresa data-driven, né? Depois de 19 a 22, uma empresa com foco em digital age. E desde 2022 e até atualmente, o nosso foco principal está em inteligência artificial. Então, aqui é uma visão ainda muito embrionária de tudo que a gente pode contar sobre a trajetória da Forcis, mas como eu falei, o nosso objetivo aqui era ter as informações necessárias para esse warm-up, Ô, né, para essa ô, Tarsis, visibilidade, por favor. entendi aqui, tá bonitão, né? O link. E aí, tô na Febraban, cliente novo, me aborda, né? Um clientão, né? Me aborda e fala: tá bom, quem que é a Forcis? Que você me come, o que que você me falaria? Quem é a Forcis? Não o que faz, tá? Quem é a Forcis? Ah, legal, essa pergunta é para mim? É, para você, para você. Quem é a Forcis, Tarsis? Quem é a Legal. Forcis, né? Usando Eu, esse eu, material de pano apresenta, de fundo, né? eu apresentaria a Forcis como uma empresa multinacional brasileira, com atuação em 9 países, especializada em poder acelerar essa transformação digital de grandes empresas. Ela tem uma forte atuação em design e até do design até a sustentação das soluções. Temos ali, é que aí eu já apresentaria, já falando dos estúdios dedicados a É, não, desenvolvimento, a pode segurar, CX, a segurar. dados, automação, Quer ir? Vai, né? bora lá então, vai, bora lá Legal. então. Vai. Então, a gente tem uma atuação forte desde design até a sustentação. Temos diversos estúdios dedicados, desde o desenvolvimento, a dados, a automação, a inovação, inclusive cibersegurança. Atuamos fortemente com bancos, adquirentes, seguradoras, grandes marcas ali que precisam ter os seus sistemas evoluídos e até, inclusive, o seu modelo de operação. Tudo isso com velocidade, governança e escala. A gente tem uma estrutura hoje híbrida de entrega, desde consultoria estratégica, sustentação, fábrica de software, squads, enfim, um diferencial grande nosso em todas essas atuações, como eu falei agora em 2025, é trazer tudo isso com entregas inteligentes, ou seja, trazendo inteligência artificial, e não só no código, mas em todas as entregas possíveis ali. Enfim, Boa, boa. algo nessa linha. Então tá bom, essa é a Forcis. E aí você falou do estúdio, Tarsis, só que seria legal mostrar, né? Acho que vale a pena a gente explicar como
como que a gente está trazendo essa questão de o que que é uma oferta, o que que é um estúdio, como Legal, ficou isso perfeito. agora em An- 2025? Antes de dar o pulo para lá, você me permite, eu acabei Claro, fazendo sem trazer a visibilidade histórico aqui, de pitch comercial em cima do quem somos, mas nessa página aqui, então, eu falaria da parte geográfica, falaria da história, e onde eu entrei ali com a história completa de 2000 a 2025. É claro que aqui ainda é muito mais institucional mesmo, sobre missão, visão, valores. Ponto super importante que as pessoas gostam também é apresentar todas as certificações que nós temos. Então, nessa página eu tenho essas certificações, 9001, 27001, enfim, 27701, o próprio GPT, as premiações de SEI, as certificações de SAFE, as principais premiações que nós tivemos. Então, tivemos ali premiação em 2020, 22, 23 e 24, no InovaBrá, o prêmio de colaborar, o prêmio de agilidade 24, o ranking de 100 Open Startups de 23 e também 24 nós vencemos, e também a saúde emocional na Django de 2022. Percebam que aqui no link ainda, aqui seria o momento de mostrar todos os parceiros que confiam na gente, né, os clientes que já confiaram na gente, as empresas que estão ali junto da gente impulsionando, as logos que estão aqui, estamos em momento de aprovações para conseguir ter todas as logos necessárias aqui. Então, vocês vão ver logos repetidas aqui, mas esse ajuste para a Febraban já vai ter. A parte de socioambiental, né, o impacto socioambiental, ESG, a gente não traz a palavra ESG explicitamente aqui, por diversos cuidados que a gente tem que ter com esse assunto, mas o nosso impacto socioambiental ali em capacitação de profissional, inclusão, sustentabilidade ambiental, pode ser comprovado ali por todo o nosso For Lives, por exemplo. Aí depois eu tenho que aprofundar beleza. essa Então tá proposta bom. aí mais a fundo. Entendemos aqui, né? Então esse material vai estar disponível para gente, Deus de já, certo? Para já consultar. E vamos lá, vamos aos estúdios, Tarso. Vamos lá explicar um Legal. pouquinho a diferença de estúdio com o que já tínhamos. O que que é estúdio, né? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E aí a gente vai entrar em dois estúdios hoje, né? Qualidade e sustentação. Então já queria ir para essa parte também. Perfeito, obrigado, O pessoal Rodrigo. tá Ó, ansioso aqui, Tarso. O pessoal tá ansioso. Uhum. o que eu apresentei para vocês é a primeira página, quem somos, que será a página inicial, e temos aqui do lado a apresentação do o que fazemos. Tá? Inclusive, aqui logo no botãozinho à direita, quando vocês tiverem acesso a esse link, vocês vão ter uma visibilidade completa de todos os estúdios, né, que estão presentes aqui e seus devidos serviços e ofertas. Tá? Então, clicando aqui, ele abre, clicando aqui, ele fecha também, por se tratar ainda de um link de navegação. Dentro da página do que fazemos, então voltamos ali com uma visibilidade presente aqui de um texto chamativo, digamos assim, no início, no header, um pouco da visibilidade que estava ali dentro do quem somos, né, a presença global onde nós estamos, e aqui é onde está o ponto principal. Atualmente, isso aqui é um organismo vivo e a gente vai trabalhar em conjunto para sempre trazer cada vez mais estúdios de atuação. Mas atualmente nós estamos dividindo os nossos estúdios, né, em 7 estúdios principais. Estúdios de soluções digitais, então conforme eu for clicando aqui, eu vou tendo um drill down de todas as possibilidades que eu tenho dentro desse estúdio, e nesse caso, inclusive, outros estúdios que eu tenho aqui de solução digital. Tá? Então, dentro de solução digital, eu tenho um estúdio de design de solução, um estúdio de desenvolvimento de aplicação, Quality Assurance, o nosso QA, de sustentação, né, AMS, e automação, RPA, no caso. Então, se vocês forem navegando aqui por cada estúdio, esse é o estúdio de solução digital que eu te apresentei, clicando em dados de inteligência artificial, eu vou ter a visibilidade das ofertas que eu tenho aqui para dados de inteligência artificial, a mesma coisa para arquitetura e DevOps, agilidade organizacional, inovação, estratégia de negócio e cibersegurança. Então, aqui já começa um aprofundamento nas possibilidades que nós temos de apresentar aos clientes toda a nossa Ô, capabilidade. Tarso, vê se eu Por entendi favor. bem aqui, né? Então, o que a gente tinha de oferta antes, agora são estúdios, seria isso? A gente antes tinha as Perfeito. ofertas, agora são os estúdios. É esse conceito agora, né? Perfeito. Todo esse trabalho que a gente está apresentando aqui com relação ao novo site, ele traz e endereça diversas dores gerais que nós tínhamos aqui dentro da Forsys. Então, quando se fala de Forsys, falamos também em diversas unidades presentes. Aqui nós somos da unidade 2. Nós temos também a unidade 1, né, que fica ali em Alphaville, e temos outras unidades, a unidade 8, que é a de cibersegurança, que inclusive é o que vai fazer a entrega
que temos até aqui a SEC Farcis, que é a unidade 8, tem a unidade 6 lá dos Estados Unidos, enfim. Então, a nossa grande dificuldade aqui era conseguir centralizar um portfólio, né, que abraçasse todas as necessidades de todas as unidades. E isso aqui nós conseguimos através desse novo website. Então, da forma com que está dividido agora, onde eu tinha ofertas, onde eu tinha portfólio, onde eu tinha serviços, essa visibilidade que o mercado está trazendo e as outras unidades já estão ainda divulgando, já estão divulgando, esses pilares onde estão segregadas todas essas ofertas estarem divididas em algo que se chama de estúdio. Tá? Então, a unidade 1 já tem essa postura, a unidade 6 também lá nos Estados Unidos também tem essa postura, e com isso unificamos também o nosso pitch comercial e a nossa apresentação comercial a nível de estúdios. Né? Então, sim, é isso aí. Estamos mudando o nome dessas ofertas, desses pilares, e chamando agora de estúdios. Estúdios. E isso, pelo que entendi, você está fazendo junto com o marketing, junto com as outras unidades, é corporativo, certo? Corporativo, Agora. perfeitamente, é isso aí. Então, Tá bom. agora, esse site representa todas as unidades, representa a Farcis mesmo, como uma unidade integrada, tá? Tá bom. Samuca, a gente, né, aqui, eu sei que você levantou a mão, a gente vai deixar para colocar dúvidas e sugestões ali no Miro, tá? Mas se quiser pontuar alguma coisa bem relevante, fica à vontade aqui, tá? Deixa eu até Não, aprovar Mas aqui, dúvida. peraí, que tem pessoas que estão pedindo aprovação. muito mais para entender o contexto, porque a gente está chamando isso de estúdio, como é que o mercado entende isso também, né? Se isso Tá é bom. uma nomenclatura que ela é reconhecida pelo mercado, enfim, muito mais uma questão de abordagem, tá? Para a Tá gente bom. Então, se ter quiser clareza. colocar esse ponto ali no Miro para a gente, Samuca, aí a gente até, se quiser deixar seu nome, a gente te procura na sequência para explicar, né, cada detalhe aqui. Combinado. Peraí, Então, deixa eu liberar o acesso deles, senão libera acesso a todo é muita mundo. sacanagem pedir para eles colocarem e eles não terem acesso. Era só um Sim. segundo. Deixa eu ver. Mas não foram os dois em cima? Por que que não foi? Aí. Beleza? Então, Se vocês não estiverem conseguindo editar, por favor, me avisa também, que aí eu vejo se eu tenho que mudar aqui o tipo de acesso que eu estou liberando a vocês. show. E então, pessoal, acho que essa foi a primeira parte aqui, onde o Tarsis já trouxe essa novidade, esse spoiler para vocês. E fiquem à vontade depois para consultar esse material. E muita vontade, mais ainda, em colocar ali no Miro dúvidas, sugestões, mesmo não precisa ser hoje, pode ser durante a semana. O Tarsis está trabalhando no mês de maio e junho quase todo, ali até Febraban, em cima desses materiais, com toda a equipe de marketing. Então, fiquei muito à vontade de usar esse canal, esse Miro, para sempre estar observando, dando uma sugestão, dúvida, ou até mesmo procurando o próprio Tarsis ali e pedindo algum tipo de esclarecimento. Bom, acho que é isso, né, Isso. Tarsis? Eu acho que agora, É né? isso. Aí é consumir aqui embaixo, É. tá, Rodrigo? Desculpa até te cortar, a parte de Tá. segmentos, as parcerias que nós temos. Aqui a gente vai ter o link diretamente com o nosso YouTube, então todos os vídeos ali que foram presentes da Fortesys vão ter uma rolagem aqui. Tudo aquilo que a gente tiver dentro do LinkedIn também, os artigos do LinkedIn, a gente vai ter essa visibilidade para cá. E é claro que todas as páginas contemplam aqui com a nossa captação de leads, tá? Seja de um parceiro ou seja de um cliente que está interessado em alguns dos nossos serviços. Para finalizar essa visibilidade, eu não quero me aprofundar, tá? Para cada um desse estúdio, uma vez que eu clico aqui em ver mais, tá? Eu tenho, ou seja, se eu falei que eu tenho 7 estúdios, eu tenho mais 7 páginas internas que se aprofundam em cada um desses estúdios, e elas são páginas iguais, é claro que com os seus conteúdos diferenciados, né? Para solução digital, principais big numbers no mundo corporativo, dentro do portfólio, todos os serviços que nós temos dentro desse estúdio especificamente, e a parte de cases também, onde eu tenho uma visão de contexto, se eu viro o card, uma visão de ganhos, e aí vou passando para os lados ali, vou ter uma visibilidade completa de cases. Tá? De forma geral, claro que vocês vão se aprofundar e consumir esse material com mais calma,
a gente tem, então, para cada um desses serviços, eu também consigo acessar por aqui, tá? Ó, na setinha, eu quero ir para dados e eu venho aqui, eu visualizo a página de dados de inteligência artificial, eu quero ir para cibersegurança da mesma forma. Legal? Só para Perfeito. não perder muito tempo aqui, mas vocês poderem ter uma visibilidade de como acessar. Desculpa, Rodrigo, volta. Pode Não, falar. tudo bem. Não. Otávio, você podia compartilhar o Miro com a gente ali de Tá na mão. volta? Tem aquela imagem lá do estúdio, essa bolinha azul ali. Dá um zoom nela. Essa que a Aqui? gente. É. Só Perfeito. para trazer uma clareza para vocês, né? O que que é um estúdio, né? Dentro o estúdio é o que a gente chama de ofertas, né? Então, dentro do estúdio tem as ofertas. Dentro de cada oferta tem os serviços, tá bom? Cada serviço ele pode ser um COI, ou seja, um serviço de estruturação, ou de delivery, um serviço de entrega, né? A gente vai trazer aqui numa visão somente de qualidade, né, a diferença do COI e do delivery, né, de serviço de delivery. E para todos os serviços dentro de estúdio, podemos entregar de várias formas. Alocação, escopo fechado, um escopo aberto com capacidade produtiva fechada, um catálogo de serviços para ser consumido. Então, tem alguns modelos, né, de contratar todos os serviços que estão dentro dos estúdios. Então, aqui, até trazendo uma participação especial do Marcelo Ferrari. Ferrari, isso aqui é alocação, é escopo fechado, escopo aberto, o catálogo, tudo que a gente está apresentando aqui é para Forsys corporativa, tá bom? Então, para todos os modelos, não tem exclusão nesse formato, tá? Então, acho que essa era uma dúvida aí, que talvez ia surgir, certo? Bom, é isso, Tarso. Acho que essa explicação. Agora, acho que o Tarso vai continuar aqui trazendo uma novidade, né? O Ferrari e o Genivaldo já tiveram um spoiler, que é o acelerador de vendas, né, Tarso? Perfeito. Inclusive, antes de ir para o acelerador de vendas, aqui que vocês acessam o link navegável desse site que eu acabei de mostrar para vocês. Tá? Então, vocês têm acesso. Até pediram mais acesso aqui, deixa eu ver. Vou dar para o Samuel e para a Juliana. Vocês vão conseguir copiar esse link, clicando nesse link e guardando esse link com carinho, vocês já conseguem fazer uma apresentação institucional em base do novo site. Mesmo assim, ainda numa visibilidade de protótipo, tá? Mas eu acho que já vai ajudar bastante Boa essa tarde. Só, visibilidade. só para comentar, dá acesso a todo mundo que está aqui, em vez de um a um. Não sei se fica mais fácil. Lógico, não precisa fazer agora, faz depois. Depois você pega todo mundo que está aqui nesse invite aqui e já dá acesso. O O Tarso, bom é que a gente vai colocar o link lá no canal, lá no Beleza, SharePoint lá. Aí a beleza, gente coloca lá. beleza. Aí fica Fechou, para todo mundo, né? fechou. Então fica tranquilo. Mas, pessoal, fiquem à vontade aqui para as dúvidas, sugestões, tá? Fique à vontade aqui, tá? Perfeito. Bora lá, Tarso, acelerador de Vamos vendas, lá. vamos acelerar aqui a nossa sexta-feira. Como que a gente traz aqui acelerador de vendas que vai dar uma cobertura, né, para vocês nesse primeiro momento com cases, está no ar, tá? Vocês podem usar já a partir de hoje. E também, logo na sequência, o Tarso vai mostrar no roadmap, as ofertas cada vez mais vão estar nesse acelerador de vendas. A gente vai mostrar como. Então, vocês, pô, estou com dúvida na oferta de dados. Cara, usa o acelerador de vendas, ele vai te explicar, né? O Tarso vai contar o que ele faz, não vou dar spoiler. Tarso, conta aí o que é acelerador de vendas e como ele vai nos ajudar, né, a ter mais autonomia e propriedade em todos os assuntos aí da Four Seasons na parte de vendas. Conta aí, Legal. Tarso. Eu vou tentar ser Conta aí, não, breve, que é mostra aí, mostra aí. Mostra aí. legal. O que que é um ponto importante de vocês terem em mente também? Nós estamos aqui numa estratégia da Forsys a nível geral, não só a equipe de automação e org, junto com o laboratório também, com o lab aqui da unidade 2, criando diversos agentes. Tá? Então, esse é o novo mood aqui, o novo foco aqui da organização como um todo, em trazer realmente a forma da gente acelerar e aquecer ali ambas entradas e canais e áreas que a gente possa trazer. Uma dessas áreas que está diretamente ligada a vocês é esse agente. Então, como é que eu utilizo esse agente? Uma vez que vocês copiarem esse número que está aqui no board e mandarem um oi, eu vou até abrir o meu WhatsApp aqui. Se eu mandar um oi sumido, ele responde para mim, Tarso? Ele responde sim, ele não vai te responder provavelmente do jeito que você quer, mas ele vai responder sim. Oi. Oi, chat.
Você quer abrir um... Ah, você vai abrir o WhatsApp aí, né? Quem sabe faz ao vivo. Vamos... Deixa Ele eu... aceita texto e voz, Tarso? Como que tá? Então, eu vou parar de compartilhar com áudio para vocês também terem essa experiência, tá? Me dá só um Boa. segundo. Opa, compartilhei errado de novo. Compartilhar, incluir o som. Então, perceba que eu adicionei, então, esse número que eu mostrei para vocês aqui, da Forcis. Legal? Então, vocês vão mandar um olá. De qualquer forma ali, pode ser até mais direto, mas só para vocês entenderem como é que funciona. Eu posso mandar por texto, eu posso mandar por áudio, e ela vai ter essa resposta automática aqui, tá? Vocês estão vendo aqui, né, minha tela WhatsApp, né? Então, tudo que ela me mandar de áudio, ela também vai me mandar em texto embaixo. Vamos ver se vocês Oi, conseguem. como posso ajudar você hoje? Fazer um teste. O que você pode fazer por mim? Vamos ver se ela explica aqui exatamente o que ela pode fazer. Reparem que tem diversas melhorias aqui para a gente trazer. Uma delas é na velocidade de resposta, tá? Então, já tive até sugestão de algumas pessoas aqui, o próprio Ferrari mostrou, para que enquanto ela estiver pensando, trazer um spinner ou alguma coisa que demonstre que ela está pensando e não travar. A gente vai trazer essas melhorias já nas próximas entregas. Então, olha aqui que ela me responde, que pode me ajudar com informações sobre projetos, cases, experiências reais da Forcis. Se precisar de dados para apoiar a venda e entender o nosso trabalho, é só pedir. Hoje ela contempla, vou perguntar para ela, na verdade, eu ia falar que é em torno de 600 cases que ela tem dentro da base de conhecimento, Tá. mas quer Ô, ver, ó, Tarso, quantos cases... ia pedir aqui uma coisa. Quem aqui quer fazer uma pergunta para ela ao vivo sobre algum case? Quem aqui quer qualquer pergunta sobre algum case mais específico, né? Ou algum ramo, ou alguma atuação da Forcis. Deixar aqui Segmento, aberto. isso aí. Né? Ninguém perguntar? Pergunta aí quais são os casos de sucesso de projetos de transformação digital na área de seguros. Boa, Samuca. Ótima pergunta. Adorei. Enquanto ela vai pensando ali, ó, tá vendo? Eu perguntei quantos cases ela tem disponível, então ela tem 70, centenas de cases disponíveis, mais de 600 projetos entregues em diversas parcerias, ou seja, esses cases aqui que são em torno de 600 cases dentro da base de conhecimento dela. E aí ela perguntou se eu quisesse mais detalhes específicos ou de uma área, e foi exatamente a pergunta que o Samuca trouxe para a gente. Agora ela vai trazer Bom, uma já respondeu. visibilidade, então. Vamos colocar o play para vocês ouvirem ela. Aqui estão alguns cases de sucesso em transformação digital na área de seguros. Monitoramento de referenciado, formação de squad para disponibilizar informações para visão e monitoramento de referenciado e necessidades dos sucursais, ajudando na negociação. Uso de ETL Power Center, Acelerar aqui. Eita, ela ficou quieta agora. Quando você acelerou, saiu o áudio. Ah, é? É. Acho que Voltou? Não não. voltou para Pra mim, vocês? pra mim Tudo bem, parou. não tem problema. Ela está só lendo exatamente o que está aqui. O que que é mais interessante daqui? Vamos imaginar que eu gostei desse primeiro case aqui. Você poderia compartilhar comigo um arquivo desse case? Ou seja, eu poderia aprofundar e pedir para ela, através de linguagem natural, dissertar mais sobre um case específico, ou se eu quero visualizar exatamente de onde ela está trazendo essa visibilidade, ela já envia aqui para mim mesmo um PDF e eu faço a leitura. Deixa eu abrir o Adobe aqui. Ou seja, ela responde, né, em texto, em voz, recebe em voz, e ela também traz a fonte ali, o documento de onde que ela achou, né, esse case, né? Seria isso. Exatamente. Aí é claro, onde está o nosso principal trabalho aqui, tá? Em a gente está trazer cada vez mais uma padronização em todos esses arquivos, esses documentos que a gente está apresentando de case,
Puxa vida, não quero fazer um tour. Tá vendo? Desse case específico do Bradesco em sinistro, ele trouxe uma página para mim. Mas eu tenho ali, conforme eu vou pedindo outros cases, ele vai trazendo para mim também outras visibilidades e às vezes cases até com 6 páginas, 7 páginas, né, da CSU, da CVP. Posso pedir especificamente um case que eu quero, vou pedir para ela me trazer mais visibilidade ou me trazer mais possibilidades de dissertação sobre um case específico, que ela também, através da inteligência artificial, vai trazer ali uma dissertação, um pitch comercial. Perfeito, tá bom. E todo mundo já tem um número, então, né, Tarso? Você já colocou o número aqui para Sim, eu todo mundo, né? O coloquei o número da... aqui, só usar esse número mesmo. Tá. E beleza. Aqui ele tinha E, até me e aí, trazido Tarso, vamos supor, uma outra visibilidade. tô usando ela, né? Tô pedindo alguns cases e claro que a ideia é que, putz, ela seja muito útil, né? E de repente, por algumas situações, ela não tá me respondendo legal, não funcionou ali como eu gostaria, não consegui levar até o cliente o que ela me trouxe. Como que eu faço para dar esse feedback, para que ela fique melhor, né? A gente tem várias possibilidades. Uma possibilidade é a gente utilizar até mesmo aqui esse board agora e a gente sempre trazer em todas as nossas recorrências as visibilidades de dúvidas e sugestões aqui. Ou, claro, vocês podem entrar em contato diretamente aqui comigo, né? Que aí eu Tem já passo para uma toda a caixa de equipe. e-mail para a gente entrar Tem em a do org. contato, né? Legal. Deixa eu colocar aqui o e-mail. Para só um segundo. Bom, então, eu tô qualquer pedido de melhoria nessa ferramenta, nesse produto, né? A gente vai ali solicitando para o org, certo? Nesse Perfeitamente. momento. Inclusive, nós temos um novo agente, tá? Eu Dentro achei do que ia ter um Teams. agente aqui. Você ia falar, Tem um meu, agente. posta lá que você quer uma melhoria e já vai abrir um chamado aqui, tá? Já tem também, Já abre um tá? chamado para o Edson lá na sustentação, que ele já tá... A gente tá com essa entrega. Ai, vou ter que conectar. Eu tô com uma máquina nova, preciso conectar de novo aqui todos os acessos. Espera aí que eu já mando para vocês. Tá bom. É, Então, sim, tem um outro agente que eu não eu tinha coloco lá. colocado aqui. Eu coloco ali o e-mail do org. Põe o do org, por E favor. aí, Tarso, conta do roadmap pra gente. Então, a gente tem mais 3 minutinhos aqui antes de entrar na. Claro. E o roadmap desse produto, como que tá, né? Conta mais pra Vamos gente. lá. Então, essa primeira entrega do aquecedor ainda é um MVP, tá? Conforme eu acabei de apresentar para vocês. Essa primeira entrega aconteceu agora, né, em maio, que a gente está chamando de aquecedores de vendas. A próxima entrega agora, para junho, nós termos todas as ofertas desses estúdios que eu mostrei para vocês ali dentro do site, tá? Então, um template organizado, com detalhamento de entrega, com explicações. Vamos utilizar bastante a inteligência artificial também para posicionar esses estúdios, essas ofertas baseadas nos estúdios que foi apresentado. Então, agora, como temos ali a Febraban antecipada nas datas, antecipamos também a entrega do novo site agora para o início de junho, né, visto dia 10, 11 e 12 será a entrega da Febraban. Logo depois, nós vamos trazer isso que eu estou chamando de hub de agentes inteligentes. Então, o que eu apresentei para vocês como aquecedor de venda é um dos agentes só do que nós temos. Hoje nós já temos pelo menos 5 ou 6 prontos, unificando tanto os agentes internos aqui de org quanto automação, quanto também os agentes do laboratório. Mas aí vale uma apresentação só sobre o hub, como é que vai funcionar. E um ponto importantíssimo, como a gente está falando de MVP, pessoal, esses agentes ainda estão segregados. Então, um agente está no número, outro agente está dentro do Teams, outro agente pode estar dentro do ForMakers. Estamos fazendo um trabalho agora para que seja um produto único, né? Então, tudo vai passar por esse agente centralizador, né? A gente vai conversar com uma pessoa só, todas as credenciais, as formas de autenticação disso tudo e de segurança vão acontecer nessa segunda entrega aqui de julho, né? Então, hoje, se eu pegar esse número que eu mandei para vocês e colocar na mão do cliente, não disponibilizar para qualquer um, hoje todo mundo tem acesso a isso. Já estamos atuando num nível inicial de credencial, para que só tenha acesso realmente quem pode, da parte interna, tá? Só os funcionários da ForSys tenham acesso a isso, mas tudo isso vai passar por um hub de agentes. Esse hub, onde vai centralizar todos os agentes, 20, 30 agentes, cada um para uma área, cada um com uma especificidade, isso vai acontecer essa entrega em julho, e aí eu faço uma nova apresentação junto com o laboratório, inclusive, de como é que vai ficar tudo isso. Essa nossa entrega do hub, com todos os agentes, vai ficar para julho.
Em julho também vamos ter já a melhoria desse aquecedor de venda. Já está acontecendo, provavelmente a gente também antecipe, mas por segurança estamos entregando julho, que agora ter a visibilidade de todas as propostas comerciais que já foram entregues até o real time ali, até a data que que a gente estiver atuando ali dentro desse mesmo número. Então, hoje a visibilidade dela está dentro de cases, textos, áudio, arquivos. O que vai entrar agora é toda a nossa base de dados referente relacionada a todas as propostas comerciais que já foram para o mercado. E aí vai dar essa possibilidade também do time comercial conseguir fazer todas as perguntas sobre propostas que foram enviadas. A gente tem um nível muito alto agora de quantidade de proposta dentro do SharePoint, mas para inteligência artificial isso vai ser a nível de segundos também, esse retorno, né? Então, que proposta que eu fiz referente a esse assunto? Pode trazer para mim essa proposta? Vocês vão ter essa resposta também de maneira real-time e o mais rápido possível. Entrega prevista para julho. E aí, Tarsis, eu vi, legal o MVP do site de vocês, tem muita coisa que eu senti falta dentro desse novo website. A mesma forma dessas melhorias e sugestões podem se centralizar aqui no Miro. Depois eu vou apresentar para vocês também a possibilidade de abrir a solicitação diretamente no Teams, tá? Então, se vocês entrarem ali, robot.system, vou até colocar aqui, ó, e mandar um oi para esse robozinho aqui, ó, como se estivessem procurando uma pessoa, tá? Aqui dentro do Teams, @forcis.com. Vocês procurarem ali, como se estivesse procurando uma pessoa dentro do Teams, robot.system@forcis.com, mandar um oi, vocês vão seguir um fluxo de fácil acesso para solicitar uma demanda e, inclusive, colocar para a gente ali uma melhoria, o que está faltando para o novo site. Por quê? Porque a segunda fase do site, com todas essas melhorias, com novas entregas, está prevista para agosto de 2025. Tá? A gente vai ter uma evolução do que vocês viram agora dentro desse link aí até agosto. E aí, com isso a gente finaliza o terceiro quarto nesse roadmap. E o último quarto, tem muita coisa boa por vir. A gente vai trabalhar ainda numa priorização e aí a gente apresenta para vocês também uma próxima conversa. Tomei muito tempo, né, Rodrigo? Desculpa. Tá Dúvidas, ótimo. sugestões sobre os agentes, sobre o roadmap, também podem centralizar aqui, por gentileza. Então, muita coisa boa aqui que você trouxe, Tarso. Trabalho incrível aí que o Org e Eficiência estão fazendo, né? Principalmente com essas IAs. Muito legal. Então tá, pessoal, então fiquem à vontade em colocar aqui dúvidas e sugestões para tudo isso que o Tarsis trouxe. Bom, agora, sem mais demoras, vamos falar um pouquinho, né, 20 minutinhos aqui da oferta de AMS, né, de sustentação. Trouxe aqui uma participação especial do Edson, né, o Edson, nossa referência aqui nessa frente, né, Edson? Por aí, dá um oizinho aqui para nós, Edson. Opa, e aí, pessoal? Beleza. Então, eu e o Edson vamos falar um pouquinho aqui de sustentação e como que nós estamos projetando esse estúdio para a Forcis. Eu e o Edson estamos fazendo um desenho desse estúdio, né? Eu trazer aqui junto com o Samuel, né, esse spoiler. Nós três aí vamos trazer uma coisa bem legal. E também, depois vamos falar do estúdio de qualidade, né? Daqui a pouco a Fabi está aqui com a gente também e a gente emenda. E assim a gente encerra aqui o dia de hoje, tá? Bom, então, bora lá, Edson, vamos lá, né? Sei que a gente não deu tempo de ensaiar tanto, né? Mas isso tá no seu DNA, irmão. Aí você pode, fica à vontade aqui. Vou puxar aqui a tela. Tá. Eu vou usar um plano de fundo, pessoal, vou deixar gravado, mas o que eu queria reforçar aqui para vocês? Eu queria reforçar que principalmente, tá? O material vai ficar disponível para vocês ali na página, a gente vai mostrar o link, tá? Todo mundo já está no canal. Mas o que eu queria trazer muito para vocês é como explicar isso para o cliente, né? E além desse material da oferta, eu estou trazendo também o que a gente chamou de playbook lá ali na pasta, tá? É um material um pouco mais simples, bom, que vai também explicar, que eu vou deixar aqui para vocês, que vai explicar aqui de forma mais... Opa! Deixa eu colocar aqui o playbook para vocês,
que vai explicar de uma forma um pouco mais sucinta as coisas, tá bom? Então, vou deixar esses dois materiais para vocês, o playbook e a oferta um pouco mais detalhada, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui em cima do playbook, tá, Edson? E depois a gente entra em detalhe. A gente tem 20 minutinhos, tá, Edson? Para enriquecer a visão de sustentação desse estúdio de sustentação, né? E explicar como ele está funcionando e o que a Forsys, né, e o Edson aqui, né, toda a estrutura que ele, né, tá aqui, tem de benefícios, vantagens e o que ainda não tem. É importante quando cada um de vocês estiver na frente do cliente saber qual que é o ponto forte do nosso estúdio atual e qual é o ponto ainda que a gente tem que melhorar, lapidar, né? Vou trazer aqui também para vocês isso daqui, tá? A gente vai trazer informações quentíssimas, tá? Então, o que resolve um estúdio de sustentação no final do dia, né? Ele resolve o quê? Ele resolve problemas de não deixar o sistema parar, de manter as luzes acesas. O sistema não pode parar, né? Não pode ter impacto para o cliente, né? Isso pode gerar riscos financeiros, riscos de imagem muito grande para o cliente. Então, quando a gente tem uma aplicação, às vezes ela é 24/7, às vezes ela é só no horário comercial, às vezes ela é só fora do horário comercial, essa aplicação em produção não pode parar, não pode deixar de gerar lucro, gerar valor, tá? Então, esse é o principal mote de uma sustentação. E aí tem todo um método de trabalho para se aplicar isso, tá? Não vamos entrar aqui em cada detalhe, mas vamos dar um overview. Outra coisa também que é muito legal na sustentação é que nossos clientes cada vez mais querem deixar de ser operacionais, né? E ser cada vez mais estratégicos. O cliente lá na ponta, os funcionários dos nossos clientes. Então, muitas vezes nós encontramos os funcionários dos nossos clientes muito atolados no operacional da sustentação. E nossa oferta vem exatamente com esse apelo de usar nossa estrutura para ser operacional, tática operacional, e deixar o cliente cada vez mais tático estratégico. Então, esse é um outro apelo de venda quando vocês se depararem com clientes que estão ali sufocados por uma série de problemas que acontecem no dia a dia dos seus sistemas, tá bom? Então, Aí. Pode falar, Edson. É importante destacar mesmo, né, na venda, destacar para o cliente que o foco, né, do MS é focado em valor e continuidade, né? Então, baseia o detalhe tudo que o Pedrosa está dizendo aqui a gente manter ali com o cliente uma abordagem consultiva focado em valor e em continuidade, tá? Exatamente. E Edson, você consegue trazer aqui rapidamente, um minuto, uma situação que já aconteceu com você, nos clientes que você atende hoje, onde ia acontecer uma coisa muito ruim, a nossa sustentação fez a diferença, um caso de uso? Olha, aconteceu um incidente assim, 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 e aí, né, a Forsys, esse nosso time, superou desse jeito? Você consegue trazer um caso de uso aqui para o pessoal usar de exemplo, né? Eu acho que a grande maioria talvez não conheça, mas não sei se eu olhar a quantidade de pessoas aqui, deixa eu ver se a grande maioria, só olhando aqui. Nosso maior case de sucesso, Forsys, chama-se MUFG, né? É o Mitsubishi Banco de Tóquio. A Bruna comercial está aqui também, ela conhece bem. O Genivaldo está aqui, sabe bem o nosso case de sucesso que nós temos. E o importante é ressaltar o quanto que a gente foi ali dentro da operação deles, do cliente, o quanto que eles estavam desgastados, com o usuário no momento ali de integrações e atuações junto ao atendimento do dia a dia. Então, o que nós conseguimos aqui fazer uma atuação junto ao cliente, né? Mapear toda a demanda dele de entrada de suporte de sistemas. Então, toda a demanda hoje é centralizada com o nosso time. Como era antes? Antes era fazendo o envio. O atendimento era chamado por e-mail, presencial, telefone, e a gente conseguiu dar, junto com o cliente ali, na abordagem de ferramenta do ITSM, que é o ServiceNow que eles utilizam ali, a gente conseguiu centralizar os chamados, que é o foco ali do contrato, né? E a gente conseguiu também transformar o nosso time como centralizador do atendimento, de todo o suporte aos sistemas do cliente. Com isso, a gente conseguiu gerar
os KPIs diferenciais, em que demonstra quanto que os sistemas internos, alguns sistemas internos deles ali que a gente tinha, demandava ali dentro do time deles, interno do N2, o quanto que a gente conseguiu identificar que sistemas de terceiros ali, determinados períodos do mês, ocorriam situações críticas que acabavam afetando a operação do próprio usuário, tá? Acho que a gente conseguiu estruturar bem essa equipe hoje, que a gente consegue até estar falando de aumentar o time ali junto com o cliente, mas acho que é o nosso maior case aí de sucesso ali que a gente teve. Legal, né? Então, a gente, né, tem esse case da MFG e outros também, né? Sucesso. Sim. E vai estar tudo nos nossos materiais aqui. E aqui, trazendo para vocês, quando se fala de sustentação, é importante a gente atentar a alguns pontos. Tem alguns pontos estruturantes que são muito relevantes quanto à sustentação. Primeiro, a cobertura do serviço, o escopo dele. Né? Qual que é o escopo de uma sustentação? É igual ao projeto? Não. Projeto você tem um backlog, né? Tem uma aplicação a ser desenvolvida, um produto a ser evoluído e por aí vai. A sustentação não, é manter, né, algo que já foi construído, né, ou algo que já está de pé ali, né, operante e evolutivo. Bom, primeira coisa, é importante você distinguir três coisas aqui. Primeiro, qual tecnologia nós estamos falando? Isso faz toda a diferença para a gente, né? Quais serviços, né, e o baseline que a gente vai combinar aqui? É o N1, N2, N3? Tem projetos on demand? Qual o volume desse baseline mensal, né? Às vezes o volume desse baseline é um volume para o N1, um para o N2, um para o N3, às vezes é um bolão só. É muito importante entender esse nível de serviço. E também a cobertura, né? Nem todo serviço de sustentação, a cobertura é horário comercial, né? Muitos deles, inclusive o próprio MFUG, que é o caso do Edson, ele começa das 8 às 8, né, Edson? Tem um horário estendido, a pedido O do nosso cliente, período é das 8 às 8. tem sistemas que é madrugada, então nós vamos precisar 24/7, tem sistemas que vão final de semana, então é muito importante entender a cobertura dessa sustentação, tá? Isso faz toda a diferença na hora de você trazer um negócio, tá bom? Então, esse é um ponto super importante. Quer comentar alguma coisinha aqui? Não, acho que você já falou bem, viu? E depois, bom, entendemos a cobertura. Agora vamos dar um drill down em algumas coisas, né? Aqui eu vou até aumentar aqui um pouquinho para aqui tirar a dúvida. O que que é N1, o que que é N2, o que que é N3, o que são demandas, né? Nem sempre isso está tão claro para, né, para todo mundo. Então, aqui, ó, Edson, eu vou falar uma coisa, eu vou explicar o N1, você explica o N2, beleza? Pode ser? Você quer fazer analogia? Quer explicar e eu faço analogia? Fica à vontade. Pode ser, boa, gostei, né? Quem sabe faz ao vivo, isso aí, Edson. N1, gente, o que é o famoso N1? N1 é aquela torre na sustentação que recebe o registro, recebe, faz a triagem, ele tem coisas que ele faz o esclarecimento de dúvida, ele prioriza o que é importante, o que é crítico, ele faz uma classificação do chamado, às vezes orienta o usuário, olha, você abriu um chamado, mas não era bem assim, né, você abriu aqui e tal, e faz também esse monitoramento do que está resolvido, status, ele dá um status do chamado também, né? E ele resolve coisas que já está na base do conhecimento. Por exemplo, para resolver tal problema, a gente roda um script tal. Para resolver tal coisa, a gente orienta o usuário ou a pessoa que demandou a fazer isso, 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 isso. Né? Então, esse é o N1. E esse Pensa no. serviço, eu só ia pontuar um Desculpa, detalhe, Edson. continue. E esse serviço, com a Forsys, a gente está agora no estúdio do Edson, buscando cada vez mais trazer IA para dentro desse N1. Vai ser o nosso desafio do estúdio, vai ser um dos primeiros desafios do estúdio nesse próximo semestre. Como que a gente traz a IA para esse N1, né? E ela consegue fazer ali 80% das atividades que o N1 faz hoje, né? Então, é o nosso desafio hoje. Daqui a pouco a gente já vai soltar umas demos, umas POCs para vocês, vamos sincronizando, né? Mas já podem brifar isso nos clientes de que o N1 da Forsys está utilizando o IA. E aí depois a gente vai evoluindo esse pitch. Pode falar, Edson, desculpa. Pensa que no N1, pensa sempre numa estrutura de um hospital, tá? Eu acho que é a melhor analogia a ser dada aqui, mas se você entrou
tem uma dor de cabeça, o outro entrou, tá com o braço quebrado. Então o N1 é a que faz todo o processo de triagem para saber a urgência, a urgência desse chamado, se o cara vai ter que ser atendido primeiro ou não, da criticidade dele, para onde tem que mandar, se é para ortopedista, se é para um clínico, para quem, onde for. Então o N1 faz a junção desse papel, tá? Eu adoro essa analogia quando você faz, Edson. N1 é a triagem do hospital, é isso. Às vezes já interna na hora, às vezes, né, manda para lá, manda para cá, ou orienta, né? Então, manda para outro hospital, às vezes, né? Às vezes tem várias situações, né? Então, muito boa essa analogia. E o N2, né? Falando aqui no N2. O N2, a gente sempre fala de soluções. O N2 é a torre que vai dar a solução, né? Seja ela uma solução ali paliativa no momento, para resolver, ou seja, uma solução definitiva mesmo. E aí acabou o problema, nunca mais vai acontecer. E é uma torre que tem que ter um nível de conhecimento e propriedade do sistema, né, do negócio por trás do sistema, muito grande. Ela são pessoas que vão fazer análise de causa raiz, são pessoas que vão dar soluções aqui. Então, essa é a torre N2. E ela pode ser tanto uma torre da Forsys, como às vezes uma torre especializada. A gente tem uma situação onde, ali na MFG, que existem alguns produtos, como CRK, Matera, e esse N2 fica lá no vendor, porque ele que é o especialista aqui da solução. A gente não consegue alcançar. Então, às vezes acontece essas pontes. N2 só não faz uma coisa. N2, eles conseguem consultar bases de dados, né? Eles conseguem ler parâmetros de sistemas, eles têm um grande conhecimento de pesquisar coisas e identificar onde está o problema. Eles olham logs de sistema, só que N2 não mexe em código. Então tem esse grande ponto. N2 não coloca a mão no código. Quem vai fazer isso é o N3. Pode dar analogia, Edson, manda ver aí. Eu gosto muito de utilizar na hora que você está fazendo um exame. Então, quando você está fazendo o exame, você está fazendo com o médico, mas ele não não é ele que vai te dar a solução, não é ele que vai te dar toda a base, né, de pegar. Eu utilizo bastante, então o cara vai fazer um ultrassom com você, ele pergunta o que você tem, tudo o que você vai fazer, qual que é, ele vai fazer todo aquele ultrassom para outro profissional, né, fazer dar seguimento no atendimento, tá? Então, as torres N2, elas podem, né, esse é outro ponto legal, né, em comparação com a medicina. Então, você pode ir no médico, ele resolver parte do problema e precisar de outro médico, né, te encaminhar. Então, de uma torre N2, ela pode ficar indo para outras, né? Pode ir para um N2 de vendor, uma torre N2, né, da área especializada. Então, as torres N2 são os médicos, né? É perfeito, Edson. E a torre N3, eu vou já usar a analogia, é o cirurgião, certo? É É o aquele que vai, especialista. né, aquele que vai botar a mão ali, né? É o cirurgião, precisou de cirurgia, é o N3. Então, o N3 vocês podem levar nessa linha que o Edson trouxe, assim, ó, precisou de cirurgia, precisou botar a mão no código, é um erro lá na estrutura do sistema, e aí tem que chamar o cirurgião, né? Então, ele, né, vai lá e abre ali o código e faz né, a mexida necessária, a melhoria corretiva, né, necessária para poder ajustar. É E tem os importante. cirurgiões plásticos aqui também, que faz as melhorias evolutivas, né? Nem sempre é uma coisa, é um problema, é um erro, às vezes. Aí você sai do hospital, né? É isso que eu falo, né? Eu falo, você sai do hospital e fala assim, ó, você vai ter que marcar uma consulta com um cardiologista, ó. Você vai ter que marcar um cara, você manda para demandas, é onde que vai. Se no Sim, seu caso isso não aí. é grave, você precisa marcar lá para saber o que você tem que fazer alguma coisa, tem que arrumar o nariz, colocar cabelo, o que tem que fazer, você imagina lá o que você vai ter que fazer, é isso. Isso aí. E aí é um N3 que faz também, né, em forma de melhorias evolutivas. E tem demandas, né? A torre de citação também recebe situações por demandas. É um pequeno projeto, né? E a gente consegue fazer no N3 também. Tá? Então tem essas situações. O que não cabe no N3? Putz, eu vou fazer um grande projeto que vai precisar de uma metodologia ágil ou waterfall, uma gestão de backlog muito aprimorada. Não, aí não cabe na sustentação. Sustentação são coisas ali que o pessoal do dia a dia, né, com um simples Kanban corrido de controle de tickets ali, né, consegue fazer a gestão, consegue controlar, tá? Então, é muito importante, né, saber
separar quando, putz, isso aqui é um projeto, não, opa, gente, isso aqui é um projeto, isso aqui vai precisar, né, de uma série de aparatos de gestão, tem um backlog, esse backlog pode mudar, né, tem que ter uma configuração, então responde para uma área de produto, tem negócios, né, impactados aqui, então tem discovery, putz, não, sustentação não serve para isso, tá? Então, aqui... O que a Forces faz hoje, né? Hoje, na estrutura do nosso estúdio. Hoje, nosso estúdio atende nível 1, nível 2, nível 3 e demandas, tá? Hoje, nosso estúdio, né? Tem o estúdio aqui que o Edson está à frente, consegue atender temos todas as torres hoje preparadas. E muitas delas, né? Que eu vou entrar num ponto mais polêmico, né? Temos poucos minutos aqui restante. Muitas delas vão poder, né? Estar no modelo compartilhado. Como a gente falou ali, as ofertas dos estúdios podem ser dedicadas ou compartilhadas. Então, a gente está evoluindo aqui o estúdio para que cada vez mais comporte, né, estruturas que serão compartilhadas. E claro que tem as estruturas que nem do banco MFG, que é dedicada totalmente ali para o banco, exigência, né, compliance e tudo. Mas a gente está criando outras estruturas que podem, né, atender baselines menores ou baselines mais picados. Depois, é importante, aqui está o Solution, a gente sempre passa para o Solution uma atualização de o que a gente consegue de tecnologias, né, expertise compartilhar e o que a gente não consegue. E aí eu vou trazer uma visão de hoje, tá? Não, nessa verdade é de hoje, não é de amanhã. Hoje, por exemplo, se a gente falar de .NET, compartilhamos numa boa, assim, ó, não precisa ser profissionais dedicados. Pode trazer que o Edson tem estrutura, tem porte para compartilhar. Então, falando de N1, né? Compartilha. N2, compartilha também. E aí a questão vamos falar de Java, por exemplo. Se for falar um N3 Java, a gente hoje não consegue compartilhar. A gente precisa de, né, ter profissionais dedicados até se ganhar um volume que aí seja possível compartilhar. Tá? Então, mas existe um roadmap de que cada vez a abrangência de stacks, né, fique, né, compartilhada. A gente tem essa missão e contamos muito com a área de negócio de trazer negócios. E quanto mais negócios tiver, quanto mais estrutura do estúdio de AMS tiver, mais competitivo a gente consegue ficar lá na ponta. Tá bom? Então, superado isso, tem um ponto da sustentação que é muito importante, que é o catálogo de serviço. Né? Assim como um projeto de escopo fechado ou de escopo aberto, um projeto, né, tem seu backlog, né, a sustentação tem seu catálogo de serviço. Então, uma sustentação precisa ter o catálogo. Né? Cada cliente tem seu catálogo específico. Claro que a gente tem um padrão aqui, um genérico que usamos, mas é importante refinar com cada cliente o seu catálogo, né? Seja o catálogo de N1, catálogo de N2, catálogo de N3 e catálogo de sob demanda. Então, esse é o ponto, é o escopo, no final de tudo, é o backlog, desculpa, o backlog de uma sustentação. E mais que isso, é importante, né, talvez não na largada, mas durante, né, as primeiras fases, a gente combinar certinho com o cliente de de quanto ele consome do baseline para cada item do catálogo. Né? Qual que é a melhor? É como se fosse um cardápio de restaurante. Se eu escolher o prato tal, né, eu consumo tantos reais. Se eu consigo prato tal, prato tal, tanto. Então, entenda um catálogo de serviço como um cardápio de restaurante, fazendo analogia, né? Você que gosta de analogia. Acho que é o jeito mais fácil, né, da gente, às vezes, dar uma explicada aqui. Pensei que você ia falar que ele gosta de restaurante. Ele adora, também. Adoro. Quem foi que falou isso? Foi o Sobel? Também. Só para quebrar o gelo. Boa. Ouvi falar que você cozinha, no Samuel. Pode ficar à vontade, pode me chamar que eu faço experimento aí, ver se tá bom. Então, aí sempre se atentem ao catálogo de serviço, tá bom? Isso é importante na sustentação e também nos SLAs. Então, cada item do catálogo também vai ter seu SLA. O SLA, que é o acordo de nível de serviço, o acordo de tempo de serviço, que é o tempo de resposta e o tempo de solução, ele vai mudar de acordo com o item do catálogo, né? Ou do macro item, às vezes é o grupamento. Para incidentes, né, que é do catálogo, lá são vários incidentes, vários tipos, que nem para pratos de entrada, vamos falar do restaurante agora, vamos mudar a analogia, tá? Vamos do hospital para o restaurante. Para os pratos de entrada, né,
eu te entrego em até 15 minutos, né? Agora, para o prato principal, eu vou te entregar ele, né, em tanto tempo. O cafezinho eu te entrego em tanto tempo. Então, e se você pedir algo, né, muito personalizado aqui, eu vou, né, um prato customizado que fora do cardápio, eu vou demorar mais tempo para te entregar. Então, são os acordos de serviço. Então, isso daqui tem que ser, né, muito claro com o cliente. É aí que a gente vai falar se está cumprindo, está ok ou não. E é importante porque tem cliente que na hora da venda, às vezes deseja acordos de serviços um pouco arrojados. Isso é importante a gente negociar. É importante a gente tentar negociar. Às vezes o cara quer que entregue o prato ali, principal, em 3 minutos. É impossível? Não. Só talvez tenha um preço diferenciado, um mecanismo diferenciado para que, né, esse tipo de atendimento seja, né, cumprido. Então, é importante balancear essa questão do SLA, tá bom? Então, principalmente para as operações compartilhadas, tá, gente? Isso é importante. Se a operação é compartilhada, tem que olhar o SLA com cuidado, porque se o cliente está comprando um compartilhamento para questão de preço, de pagar, né, menos, é mais, né, vantajoso em questão financeira, nem sempre vale a pena ele pedir um prazo muito apertado. Então, se ele quer um prazo muito apertado, às vezes vale a pena uma equipe dedicada, um pouco mais seniorizada, e por aí vai. A gente vai balançando. Tarsis? Manda ver, irmão. Comentário. Tá me ouvindo, Pedrosa? Sim, claro. Oi. Só um comentário. Quando você falou, e acho que a analogia é legal, que a gente continua na história do restaurante e pratos, né? Quando você falou de um prato customizado, acho que é importante deixar isso claro, né? Porque a customização, quando a gente está falando de sustentação, ela tem um determinado limite, tá? Assim, isso passando um determinado ponto, isso vira um projeto, é um desenvolvimento, né? Então, acho que dentro da prática aí de sustentação, a gente tem as definições do que é um enhancement, por exemplo, né? um enhancement simples e que pode caber dentro de uma torre. E talvez esse seja um parâmetro de corte aí para saber se a sustentação ela pode, né? E até que ponto ela pode fazer, né? Faz sentido isso? Não, total, Samuca. Total. É isso aí, né? Tarsis, você tinha levantado a mão, Tarsis? Ou não? Exato. Obrigado, Rodrigo. Eu queria trazer aqui uma pergunta, na verdade, também, tá? Uma forma de provocação. Você apresentou para mim aqui, para todos nós, uma possibilidade que eu tenho de atuação em todos os níveis, 1, 2, 3, um catálogo de serviços, um SLA sugerido. Como eu consigo entender a real necessidade do cliente? Quais são as perguntas-chave, já de maneira inicial, que eu posso fazer, o que eu devo fazer, para conseguir ver se esse cliente precisa de um nível 1, de um nível 2, de um nível 3, se esse catálogo de serviço realmente é baseado na necessidade do cliente? Existe hoje uma tabela de perguntas necessárias, seja de baseline, seja de atuação por nível, seja uma visibilidade de histórico de chamados que tem ali, até para entender a criticidade do que eles já têm hoje ou não. Queria uma provocação para entender Você exatamente deu essa spoiler visibilidade. aqui do finalmente. Deixar, lá na pasta da oferta tem um presente para vocês, que é um checklist de todos esses itens que o Tarsis falou, né? Se tem isso, vai explicando, né? E até vai checando ali para o cliente quais perguntas que eu devo levar ali, né? Acredito que esses dias eu estava até eu sei que, não sei se a Noemi está aqui, eu estava com a Noemi e com o Osório. E aí a gente estava falando exatamente sobre isso. Vamos fazer um checklist aqui de uma oportunidade, ver se está tudo. Aí a gente acabou voltando para a pré-venda, né? Para buscar essas informações, antes de fazer exatamente o contrato. A proposta é um contrato, né? Então, antes de fazer o contrato, a gente foi lá para a pré-venda para entender um pouco melhor. Então, tem sim, vai ficar aqui uma imagem, tá? Eu trouxe aqui, um checklist. Ele é vivo, então cada vez mais que a gente vai tendo lições aprendidas, vai incrementando ele ali na pasta e vai trazendo mais maturidade. Perfeito. Eu acho que vocês combinaram essa pergunta. Pior que não. Pior que não. Pior que não. Vindo do Tarso, tenho certeza que não. Brincadeira. E aqui eu queria, Edson, você usasse mais os nossos minutinhos finais, a gente já vai para a qualidade. A Bia tá ansiosa ali, né, tô falando que a Fabi tá ansiosa que a gente vai ter que começar a qualidade. A gente tem menos de 5 minutos aqui. Aí, eu queria que você falasse um pouquinho essa importância
da transição, sabe? A transição é um momento que a gente tem que ir com cuidado, porque às vezes tem outro fornecedor lá, ou às vezes não tem ninguém, às vezes é o cliente que faz isso de uma forma um pouco ali dia a dia mesmo, né, empírico, sem muito processo, e a gente tem que implementar um monte de coisa e usar não nossa área de delivery, mas usar nossa parte de COI do estúdio, que aplica práticas, aplica ferramentas, configura. Então, tudo isso tem que ser visto com muito cuidado nessa fase de transição, né, que a gente chama. Eu Tem um queria que você papel falasse aqui importante no meio um desse caminho minutinho para a chamado gente. Ticket Manager, né? Onde que a gente É. esse cara é o cara que faz a operação, o objetivo da operação do início ao fim, né? Chegar ao início ao fim, e ele é nesse ponto de transição, ele é um ponto focal aí de entendimento do processo, da metodologia, né? A transferência de conhecimento do cliente ali para a nossa operação, seja ela N1, N2, N3, independente de qual nível, tá? Mas é extremamente importante nesse meio, né, nesse processo de transição, a gente falar definição de SLA, né? Então, vou definir SLA, qual que é o período, eu vou falar de SLA em horas úteis, horas corridas, o SLO que eu tenho junto operacional com o cliente, que um momento sistema por sistema, que é nada mais é do que o complemento do catálogo de serviço já apresentado ali pelo Pedrosa, né? A gente tem um complemento que a gente faz um merge do catálogo do cliente com o usuário junto com o nosso catálogo e para a gente estar totalmente adaptável. Então, esse processo de transição é extremamente importante no momento da sustentação. É lógico que todas as fases são importantes, mas esse momento é o momento que a gente demonstra para o cliente, fala como que a gente vai operacionar, né? Então, como que eu vou absorver esse conhecimento, eu vou trabalhar esse conhecimento aqui, eu vou criar documentos, que são os KBs, né, que são os documentos que a gente utiliza durante todo o processo. A gente vai falar de KB aqui muito, vou trabalhar ele sendo documentado, que é a mesma forma que o Pedrosa já está falando ali, que a gente, ali atrás, a gente vai procurar utilizar bastante inteligência artificial, até também para poder utilizar os KPs, né, para a gente poder agilizar os nossos processos hoje dentro da sustentação. Mas é um processo que é extremamente importante para quando você está na frente do cliente vendendo, né, a nossa operação aqui, como que funciona o nosso código MS aqui. Sim. É você saber exportar isso para o cliente, né? O que a gente está trazendo aqui desse processo de transição, porque é a maior preocupação dele, mas como que eu vou fazer? Então, exatamente. E aí o Tarso vai me perguntar, Rodrigo, quanto tempo leva uma transição, né? Aí eu vou falar, olha, dependendo do score, da quantidade de informações e estrutura que o cliente tem, né, a gente pode levar um mês. Dependendo do tanto de coisa que tem para fazer, né, desde estruturações até ele não passou a base de conhecimento, ele não tem ainda os SLAs, os KPIs bem definidos, a gente vai ter que, né, prover e absorver uma série de coisas de informações, isso pode levar até 3 meses, tá? Então, e esse ranking aqui de perguntas vai indicar muito na fase de vendas, né? O quanto esse período vai ter que, né, ser estendido ou não, tá? O cliente tem tudo muito estruturado, a gente faz uma transição mais rápida. O cliente que vai precisar de muita ajuda, essa transição, esse período de SLO vai ser um pouquinho maior. a gente complementa ele, né? A gente até faz um roadmap dessa transição, né? Até porque ela não necessariamente ela aborda de cara, né, um processo. Vai depender muito de como, né, o Pedrosa falou, como o cliente está estruturado. Então, por exemplo, a gente está no MUFG, vai para 5 anos, né? Se não me engano, é isso. Tá 4 anos e meio. A gente ainda está num processo de transição, porque é onde que a gente quer chegar. A gente quer chegar lá no ponto final de evolução de agregar valor. Então, a gente tem um roadmap de transição da operação, né? Então, isso vai tudo como o cliente quer abordar e como que ele quer fazer. Exatamente. E aqui a gente tem exemplos de indicadores base da sustentação, né? Isso é muito importante combinar com o cliente. Qual indicador que a gente vai conseguir, né, aplicar, né? Muitas vezes é questão de conseguir, não é questão nem de aplicar simplesmente. Muitas vezes o cliente não tem estrutura para gerar todos esses indicadores, mas a gente combina com ele o que ele prover no ecossistema dele, né, para isso e o que a gente mede combinado e quais nossas metas, né?
quantos por cento dos chamados a gente tem que cumprir o SLA, quantos por cento a gente vai ter que responder dentro do prazo, e a gente vai combinando. Aqui tem um pool de indicadores para falar com o cliente, a imagem está pequena, mas ela é ampliável, tá? Depois que o material vocês vão estar aqui, ó, fica fácil de ver, é só ampliar. E é muito importante falar sobre indicadores com os clientes, indicadores que vão medir o sucesso da sustentação no momento 1 e talvez no momento futuro, no desejo futuro. E é isso, pessoal. Acho que aqui já estouramos o nosso tempo, Edson. Agora, né, para sustentação, espero que todos tenham tido um overview, materiais estão ali disponíveis, tá? E sempre aqui podem contar comigo, com o Edson, para aprofundar no assunto, esclarecer. E eu e o Edson estamos montando aqui junto com o Samuel um estúdio mesmo para atender as estruturas de forma cross, tá? Isso vai ser um roadmap nosso, ainda não temos essa estrutura, mas a gente está caminhando para isso. Então, logo mais a gente já vai retroalimentar a área de negócios para poder vender desse formato. Por enquanto, a gente vai caso a caso, tá bom? Acho que é isso, né? Acho que a Isso gente aí. fica à disposição aí se precisar de algum apoio com o cliente. Uma pessoa bastante experiente hoje na parte de vendas que nós temos aí é a Bruna. A Bruna tem uma integração muito grande aqui conosco aqui, então também eu acredito que ela possa ajudar a todos. Né? Então, já estou ofertando a Bruna sem ter alinhado com ela. Nossa, Então, quem já faz, ofertou a Bruna já, é meu o Deus. serviço da Bruna, assim, Tá quem vendo? Tá faz vendo? ao vivo, né, Bruna? Quem sabe faz ao vivo, Edson. Isso aí. Mas a gente vive fazendo ao vivo e tá tudo certo, vamos embora. Mas ela é uma pessoa que hoje tem uma demanda bem grande aí conosco e vivencia isso dia a dia. Legal. Muito bom, muito bom. Comentando Obrigada. aqui, Rodrigo, me permitem, aí o Genivaldo, acho que é uma questão aí a ser analisada, né, junto com a área de negócios, como é que a gente estabelece aí algum tipo de ação, seja porque a gente já tem ali uma visão sobre clientes potenciais para levar esse tipo de discurso, a gente vai fazer uma ação setorizada ali, pegando determinado segmento de clientes, porque eu queria só levantar o ponto aqui, também nos colocar à disposição para discutir um pouco de estratégia, né? Com vocês da área de negócio. Como é que a gente, junto com vocês aí dando suporte, pode definir uma estratégia para levar isso como uma proposta estruturada, né? De forma proativa e buscar identificar e mapear clientes que têm potencial com relação a isso. Não, perfeito. Vamos montar um fórum para isso, sim. Na verdade, isso a gente tem, né, como meta, e não vamos se estender muito aqui, é uma missão realmente da área de negócio, levar a oferta, né, da parte dos temas ali de FarmMake, de inovação, de laboratório, de sustentação, assim. Existe uma lista grande, né, que é uma missão. No âmbito ali de AMS, sustentação, tanto para a base instalada, né, a gente pode fazer a oferta disso, à luz do que a gente já vem fazendo hoje em algumas contas, principalmente aqui no MUFG, e ter isso como mecanismo de prospecção de porta de entrada em novos clientes, onde a gente vem ali com o discurso de desonerar, né, essas áreas internas dos clientes, onde a gente assuma, entre aspas, esse passivo de manter e sustentar, levando ali, né, liberando o grupo de clientes para as, digamos assim, atividades mais inovadoras, projetos estratégicos. Então, está no nosso mapa aqui de atuação fazer essa abordagem e podemos compartilhar sim, né? Até como a gente já comentou anteriormente, Samuca, ali, algumas ações em conjunto com alguns clientes da base, onde nós não ainda temos esse serviço, né, de sustentação, e a gente pode marcar agendas para levar, para demonstrar para eles os cases que nós temos. A gente tem alguns clientes batendo na porta, é o caso do Volkswagen ali, que a gente está já há algum tempo, né, tangenciando esse assunto lá, ou seja, é algo que está ganhando força, está ganhando volume, e outros clientes e outros que não são clientes, são prospecções que a gente pode trabalhar. Então, vou deixar isso aqui no radar para a gente fomentar junto aí algumas ações nesse sentido, tá bom? Legal, combinado. Obrigado. Beleza. E aqui, vamos lá. Trouxe a Fabi aqui, que tem um estúdio de QA incrível, né? E aí, Fabi, novo nome, estúdio de QA. Gostou? Olá, tudo bom?
Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? Principalmente para ajudar a área de negócios aqui a trazer mais negócios nesse sentido. Então, fizemos uma apresentação outro dia para a Natura, né, Fabi? Foi bem legal. Tivemos depois o retorno formal do cliente, que adorou a apresentação e ficou muito claro para ela, desde o jeito que a gente pode operar, como a gente entra, né, como ela contrata. Ficou bem feliz ali, né, com a apresentação que a Fabi aqui e a Bruna fizeram outro dia, né? Então, bem bacana. Então, vamos falar um pouquinho para a galera, Fabi, aqui, né, do estúdio de qualidade, né? Assim como todos os estúdios, ele tem essas duas vertentes, que é a torre de excelência e a torre de execução, né? Que é o COE e o delivery. Então, lá, a gente está adequando as nomenclaturas, tá, Fabi? Mas o conceito é sempre o mesmo ali. Então, se você quiser falar um pouquinho, Fabi, desses serviços que fazem a torre de excelência e quando eles, né, são necessários para o cliente e os serviços da execução e quando se ver necessário, se quiser dar um overview aqui para a gente, pode ficar à vontade aqui, né? Beleza. Bom, a gente aqui na área de qualidade, a gente está dividido em duas torres, né? Então, uma torre que foca ali em governança. Então, a gente mapeia ali todo o processo de desenvolvimento, né, do cliente, né? E com isso a gente define ali quais são, né, as boas práticas, né, o onboard, tudo em etapas de qualidade. E levando para ele que etapa de qualidade não é só executar teste, mas é a gente garantir a qualidade no modelo shift left, né? Então, enquanto antes a gente começar atuando desde ali do requisito do negócio, onde a gente entra forte numa validação até a entrega final e o suporte à homologação, a gente tem ganhos aqui, né, efetivos com relação à qualidade, e a gente já comprovou isso com números para alguns clientes, tá? Então, o que a gente fez aqui na Forsys, a gente colocou aqui todo esse centro de excelência dentro dos nossos projetos, onde eu sou envolvida hoje, de desenvolvimento da Forsys, né? Então, onde a gente atua ali com essa visão de COE, de qualidade, dentro do nosso desenvolvimento, a gente já ganhou ali diferença no NPS desses clientes, tá? Então, a gente já teve ali um NPS mais elevado com relação à entrega de delivery e desenvolvimento, então isso foi muito bom. E também contratação direta de alguns clientes com relação a institucionalizar um COE de qualidade dentro da operação do cliente, tá? Então, é isso que a gente fala em termos de COE de qualidade. E em termos de operacional, né, é a gente levar essas boas práticas dentro do operacional, seja que a Forsys ou outros QA, seja de outros vendors ou próprio QA do próprio cliente. Tá? Então, ali a gente acompanha que esse time de QA que está dentro do projeto, eles estão seguindo essas boas práticas para que eles tenham autonomia com relação à visibilidade de qualidade, né? Então, o QA, toda a parte operacional é o projeto que responde, mas a gente consegue dar autonomia e visibilidade da saúde do projeto em termos de qualidade no operacional. E a gente consegue alavancar também ali as boas práticas, onde a gente consiga ter escalabilidade, então a gente consiga ter reutilização de cenários, a gente consiga ter manutenção em termos de código de automação. Pode voltar lá um pouquinho? Acho que passou. Então, o intuito aqui de ter essas duas frentes é isso. Então, uma suportar a parte de modelo de trabalho e a outra suportar a parte operacional, mantendo ali toda a rastreabilidade, escalabilidade e boas práticas e tendo autonomia em termos de qualidade e dando a visão do saúde do projeto diariamente, tá? Pode passar. Perfeito. Alguma Fabi. dúvida, pessoal, com relação à estrutura? E Fabi, eu queria que você desse. A gente vai explicar aqui mais um pouquinho, né, para contextualizar o pessoal, mas eu queria te pedir aqui uma palhinha depois, pode ser no finalzinho, de você mostrar como que a gente está usando a IA, né, para fazer o Gherkin. Se você puder fazer uma demonstraçãozinha de alguma coisa, é só mostrar, né, alguma coisa, que eu acho que isso aí é um baita diferencial da nosso estúdio aqui, nessa parte também, né, dessa parte mais inovadora. Mas vamos lá. Fabiana, só pegando o gancho no slide anterior aqui, sem você vai explicar, mas assim, fazendo um contexto bem objetivo aqui. A Forsys, ela pode ter ali, um determinado cliente, né, a governança de uma estrutura de testes, né, e fazer a execução dessa estrutura de teste.
né? Então, você teria ali o COI com melhores práticas, metodologias, sincronização, indicadores, ferramentas. E a execução também ser feita pela Forsys, né? Aí você tem um time ali, um CSC, que está executando isso. Em alguns clientes, a gente pode estar só do lado do COI, inclusive, né? O cliente pode ter isso como seus funcionários fazendo teste, e a Forsys faz a governança dessa estrutura de teste, que pode ser uma governança sobre um grupo de funcionários do cliente e até de outras empresas também. Poderia ter ali funcionários de outras empresas. E a Perfeito. governança, a gestão é nossa, né? Então, assim, a gente pode ter o serviço só do COI, só da governança, né? Só dessa inteligência nesse universo de testes, e pode ter o serviço da execução de testes também. E podemos ter os dois no mesmo ali, que seria o melhor dos mundos. É isso, né? Muito bem colocado, Perfeito. Genivaldo. Muito Isso bem aí. colocado. Isso aí, perfeito. E o importante aqui também, a gente vai mostrar ali mais para frente também, é que a gente pode oferecer isso em termos de catálogo de serviço. Então, ele pode ali estar contratando e olhando qual é a necessidade dele e está utilizando conforme o catálogo de serviço. Tá? Então, isso também é outro diferencial ali que a gente consegue estar ajustando ali. Então, ele pode entrar ali com um pool de horas e contratando conforme a necessidade dele. Tá? Ô, Fabi, deixa eu só fazer uma parte aqui. E acho que é importante nesse comentário que o Genivaldo fez. O que a gente está falando aqui não é teste, é qualidade, certo? É qualidade, exatamente. Assim, quando a gente está falando de governança, nós estamos falando de qualidade, que não é só testar o software, que é olhar para todo o ciclo de vida de algo que vai ser entregue. Pode ter sido produzido por nós, pode ter sido produzido por um terceiro. Então é importante a gente abordar como qualidade, porque fica mais amplo e é de fato o que a gente está tratando aqui. Tá certo isso, Fabi? Tá perfeito, é isso mesmo. Perfeito, sim. Muito bem pontuado, Samuel, isso mesmo. Perfeito, Samuel. Qualidade, Então, perfeito. Qualidade, é isso aí. A gente fala de qualidade, perfeito. Qualidade. Tá. E aí, Fabi, se puder dar assim, ó, hoje não é a ideia entrar no muito detalhe, o material vai ficar pro pessoal, hoje é um overview para a galera, né, ir ganhando fluência, né, aqui na parte de qualidade. E você podia dar um pitch para a gente de um minutinho aqui nos serviços, nas entregas do COI, também nas entregas do delivery de qualidade? Sim. Você voltou. Aqui é aquilo que eu expliquei ali, então aqui falando ali das entregas do COI, né? Então, a gente entra ali com uma visão de mapear ali a metodologia e ver ali dentro de toda a etapa de desenvolvimento quais são as melhores práticas, né? Então, a gente entra ali desde o mapeamento do formato de trabalho até a evangelização disso entre os times, e não fala só time de qualidade, mas entre todo o time de projeto da empresa, inclusive a área de negócio. Então, a gente faz toda essa evangelização. Primeiro, a gente define, levanta o melhor modelo de trabalho, aprova isso, aí a gente entra ali junto na evangelização, com todos os envolvidos, tá? Evangeliza e faz a operacionalização disso e depois a gente mede. Então, isso é muito importante, né? Então, aqui dentro do COI, a gente acompanha tudo isso e a gente mostra ali através de dashboards, né, o resultado disso e os indicadores, depois define ali as metas, tá? Acho que, resumindo, é bem isso também. Isso. Tá ótimo, Fabi. E no delivery, né, de qualidade? Quando se fala ali do operacional, né? Então, é aquilo que eu falei. A gente não está aqui somente para executar teste, não somos somente testadores, somos uma equipe de qualidade que garante a entrega no modelo Shift Left. Tá? Então, o que há aqui nesse desenho, ele mostra aqui que começa desde o início do projeto. Então, ele entende o que é o projeto, ele faz todo o planejamento, ele valida ali as histórias do usuário. Então, como que ele faz para validar? É negócio? Não, ele valida que se está seguindo ali um template mínimo de entrega de história, onde todo mundo saiba fazer a leitura. Com isso, a gente reduz erro até mesmo do desenvolvimento, tá? Então, a gente acompanha ali desde o início, planejando, na arquitetura, fazendo toda a parte de desenho, desenhando os nossos GURKs, depois eu vou entrar ali. O GURK hoje, a gente tem uma IA que acelera, né, a entrega do que há ali no desenho do GURK, a gente utiliza muito, e a gente reduz ali de uma semana do trabalho do QA para um dia, então é uma puta de um acelerador, tá? A gente tem, e fora a cobertura.
né? Então, hoje com a IA a gente consegue garantir uma cobertura bem superior se tiver que deixar somente ali um QA olhando e estudando aquele requisito para poder transformar em Gherkin, tá? Em cenários e teste, em passo a passo. Enfim, e isso tem sido muito visível ali, porque depois esse escopo também é mandado ali para aprovação da área de negócio do cliente e eles notam já de imediato qual foi a cobertura que a gente está seguindo, tá? Sim. Então, a gente mapeia, a gente já olha ali nesse ambiente, e geralmente aqui é o cliente que entrega o ambiente de homologação. Então, quando ele entrega o ambiente, esse ambiente ele passa pelo QA. Os projetos nossos, acho que mais de 90% dos projetos que passam por ele são projetos de manutenção. Então, a gente já consegue fazer um sanity test desse ambiente para garantir que o mínimo funcional está funcionando antes de receber o deploy. Já minimiza também erros de ambiente dentro da execução, que é uma das dores gigantes de alguns clientes nossos. Então, a gente tem ganho aí também, tá? A gente ir direto ao erro, de fato, tá? Também já mapeia ali todas as necessidades de massa de dados, já utilizando a IA dentro da escrita do Gherkin. Então, a gente já facilita ali o como que vai ser criada essas massas e quais são as premissas de massa. E com isso, a gente está no ponto de execução para receber ali o deploy, tá? Toda vez que a gente recebe um deploy, sempre começamos ali com testes manuais, então todo teste automatizado, ele nasce de um teste manual, isso é muito importante ter essa clareza, tá? Então os QAs, eles executam ali, se for contratado a automação, não é obrigatório, que são etapas que o cliente pode contratar de acordo com a necessidade dele. Então, a gente consegue ali, eu quero que vocês entrem somente validando o requisito. Eles podem contratar e a gente coloca ali que a gente está garantindo essa validação de requisito. Quero que vocês entrem somente para poder desenhar o Gherkin. A gente estrutura, planeja e desenha o Gherkin para aquele cliente, para que os QAs, ou outros QAs, ou o time interno deles executem. Tá? Então, aqui a gente consegue estar dando possibilidades em trabalhando com serviços. E também a gente pode fazer a cadeia end-to-end, onde a gente garante a qualidade como um todo, que é o ideal e é o mais indicado pela gente, tá? Fazendo ali testes manuais, validando quais são os testes automatizados, o que entra para teste automatizado, tá? Fazendo o suporte ao AT. Isso é muito interessante, quando a gente faz toda a cadeia end-to-end, quando o cliente final vai fazer a área de negócio, vai fazer o suporte ao AT, como a gente já fez toda essa análise em conjunto e toda essa aprovação, o suporte ao AT, ele corre bem mais rápido, a gente ganha agilidade. O cliente, a área de negócio do cliente, ela sabe o que ela tem que executar. Então, a gente, assim, o TI como um todo ganha muito com isso em termos de tempo, tá? Porque já teve toda uma análise ali no início. E a gente suporta esse time também ali da área de negócio, em termos de dúvida, massa de dados, então e reporte diário também das execuções da UAT. Também indicamos ali um processo de certificação, né, onde a gente consiga colocar os principais fluxos de negócio dentro de uma pipeline e rodem todas, antes de entrar em GMUD. Isso a gente teve um ganho gigante dentro de um cliente específico, eu até coloquei aqui como case, tá? E evita vários erros de empacotamento. Então, hoje, quando gera ali os patches para entrar em GMUD, não tem mais execução de teste. Aqui no nosso tem execução, tem essa certificação, onde a gente garante que no empacotamento da GMUD nada quebrou, inclusive fazendo a validação do deploy e do rollback, para ver se está ok, tá? Então, a gente aqui consegue, tá pegando aqui grandes possíveis erros de empacotamento que pode, depois já de ter executado o teste, depois de ter homologado, pode estar indo para produção. Isso é um processo bem efetivo, a certificação está sendo muito bem aceita, tá? E depois... Fabi, eu ia aqui só, né, fazer uma pergunta que eu fiquei bem, né, bem feliz aqui em ouvir. Então, o teste não é só o meio do caminho, você entra antes, né, entra na parte de design aqui, né, na parte de upstream, e também tem esse processo final de certificação que você falou que é muito importante, né, que eu estou imaginando aqui, né, um monte de gente coloca as coisas em homologação, e nem sempre essas coisas vão se encaixar perfeitamente na hora de um merge, de um deploy final da release, do produto. Então tem essa certificação que quase nem todo mundo faz no final de uma release para... Putz, é interessantíssimo, hein, Fabi? Então não é só o miolo, né? É a ponta, é o final.
né, a qualidade, que nem o Samuel colocou aqui, a qualidade de ponta a ponta, né? E depois na sustentação. Então, todos os possíveis erros que venham a ter na sustentação, a gente consegue ter insumos para validar se foram erros gerados por gap de TI desenvolvimento ou se é um possível change request, né? Então, por quê? Porque todo o nosso cenário alinhado junto com a área de negócio, ela teve uma aprovação. E a gente tem as evidências de que isso foi validado e a gente teve uma certificação. Então, na sustentação, quando encontra algum defeito, a gente consegue ali estar olhando, opa, a gente precisa fazer umas lições aprendidas, melhorar, ou é uma cobertura, ou é uma análise ali de impacto que precisa ser melhorada. Então, a gente também ganha ali visibilidade ali no processo de sustentação, depois que entra com relação à validação ali dos defeitos que possam vir a acontecer. E a pergunta que nunca quer se calar, Fabi, ajuda a gente a responder a pergunta, né, a pergunta de ouro. E aí, quando cabe automação, quando não cabe automação? Quando tem teste automatizado, é sempre que eu posso oferecer automatizado ou não? Explica para a gente um pouquinho assim, ó, quando eu devo ofertar testes automatizados e quando eu devo ir para um cenário apenas manual, né? Existe alguns gatilhos? Para ter teste automatizado, precisa, primeiro de tudo, ter um ambiente saudável, né? Então, senão a gente começa a quebrar scripts, você vai ter mais tempo, perda de tempo ali, arrumando script do que validando. E o teste manual ele acaba sendo mais rápido, tá? Então, assim, para a gente poder ter, primeiro avaliar se o cliente tem um ambiente que comporte automação. E também o sistema ele já tem que estar rodando o mínimo. Então, ele já tem que estar, por isso que nasce de testes manuais. Então, a gente precisa já ter um fluxo. O teste automatizado, ele serve para a gente garantir regressão. Para a gente garantir que se a gente está trabalhando em sprint, a primeira sprint eu faço ela manual. A segunda sprint, eu faço testes progressivo manual e já faço a regressão da primeira sprint e garanto que nada quebrou. A terceira sprint, faço progressivo manual da terceira sprint e consigo fazer automatizado da segunda e da primeira. E no final eu consigo rodar a regressão como um todo. Então, assim, consegue-se ter muito ganho com relação à automação, desde que o ambiente esteja preparado. E depois a gente consegue colocar esses cenários, eu vou mostrar o ganho mais para frente, automatizado dentro de uma pipeline aí, numa possível esteira de certificação, tá? Boa. Então, Fabio, eu queria, aqui nosso tempo deu uma corrida rápida, né? Eu queria ver com você se você dá um briefing para a gente dos controles, que é um diferencial, né? Ter esses controles, e também depois você pode falar dos ganhos, né? Da automação, né, se puder falar para a gente aqui. Aqui, qual que é o intuito aqui da área de qualidade, né? A gente mostrar diariamente a saúde do projeto e não deixar para o final falar, olha, não passou, tem tantos defeitos, não vai. Então, o que a gente faz? Desde o primeiro dia que inicia os testes, a gente dá visibilidade. Então, o que a gente planeja numa linha do tempo, quanto que o projeto tem que entregar por frente de sucesso dia. Tá? Então, a gente define essa meta junto com o time de desenvolvimento, alinhado com a área de negócio, quais são os caminhos críticos, para a gente começar ali por um smoke test, isso é muito importante. Quanto antes a gente pegar defeitos críticos e o dev já começar a atuar, é melhor para a saúde do projeto. E diariamente, baseado nesse planejamento, a gente começa a mandar o report. Então, esse report aqui, ele mostra o total dos cenários, que é 105, eu tenho aqui, é só um exemplo, tá, gente? Então, mapeou 105 cenários dentro de algumas funcionalidades, e quando a gente coloca a funcionalidade MVP, tá? Que tenha valor para negócio, então a gente consegue ter visibilidade até de tomada de decisão nesse status, tá? E a gente começa a mostrar quantos defeitos efetivos o QA evitou que fosse para produção dentro ali do percentual de defeito de dev. Esse percentual de defeito de dev são defeitos efetivos que geraram correção em código. E o total de impacto que o QA teve durante o período da execução. Erro de massa, ambiente, então, coisas que não iriam acontecer ali em produção. Então, isso é muito importante para a gente olhar qual foi de fato a qualidade e qual foi de fato, assim, o valor agregado do time de qualidade dentro do projeto. Como eu falei, diariamente esse status, então essas carinhas aqui, verdinha quando está ok, amarelinha se está em risco, vermelho já o risco confirmado, né? Então a gente começa a mostrar ali, tá amarelo, em pontos importantes a gente coloca onde que tem que atuar,
qual é o MVP, qual é a funcionalidade, qual é o erro que é o caminho crítico para negócio. A gente começa a dar essa visão para que ações do time de desenvolvimento sejam tomadas em tempo oportuno e não deixe para o final para a gente poder todo mundo correr e no fim morrer ali, todo mundo na beira da praia, né? Não ter o que fazer. Então, isso aqui é um status que dá uma visibilidade muito grande e ele é muito bem aceito dentro do time, tá? Para poder tomar ações e fazer em momento oportuno. A gente coloca aqui também a cobertura de QA. Então, essa cobertura que já é alinhada aqui com a governança da Forsys, que tem que ser 100% executado o plano de QA. Né? Então, a gente precisa, desde o momento que a gente alinhou ali o plano, aprovou com a área de negócio, essa cobertura que hoje está representada aqui por 21%, ela tem que ser 100% executada. E não significa 100% PESD. Executada é sucesso e falha. Porque eu posso ter uma falha, mostrar que tem essa falha e ter uma tomada de decisão que essa falha ela vai entrar para a produção mesmo estando com falha, porque o valor para negócio é maior. Mas isso é alinhado e é muito bem transparente junto com o cliente, que a gente vai estar ali entrando com isso, e isso tem um valor para negócio, o cliente aceita entrar com essa falha. Então, a gente dá ali poder para tomada de decisão. O outro, a gente coloca, como a gente recebeu essa documentação, que é muito importante, se você não tiver uma documentação, um requisito entregue para o negócio, não tem como a gente garantir ali uma qualidade em termos dos desenhos dos cenários, tá? Então, tem aqui verdinho, que significa que a documentação está ok, amarelinho, que é uma documentação que não estava legal, e o vermelho ali, quando a gente não recebeu documentação nenhuma, e o GURC foi desenhado ali através de algumas entrevistas, alguns entendimentos. Então, ali a gente já começa a mostrar se o teste já entra com risco, tá? E diariamente a gente mostra a evolução. Então, quando eu planejei para a data de hoje? Quantos por cento eu planejei? Quantos por cento eu realizei na data de hoje? Qual é o gap, se eu tenho atraso em termos de número de cenários que a gente tem que percorrer? O total de cenários planejado para hoje, o finalizado na data de hoje, se eu tenho falha, o volume de falhas, se essa falha bloqueou outros cenários, quantos que estão bloqueados, se eu tenho cenários em execução, liberados ou não liberados. Então, se tiver 0 em execução e 0 liberado, quer dizer que o QA está impactado ali no próximo dia, tá? E aí a gente tem que tomar ações como projeto aqui para liberar. E a visão em linha também, ali embaixo, do andamento. Por que essa visão em linha do andamento? Porque eu posso estar fechando ali uma suíte, uma MVP inteira, mas alguém falou, olha, coloca a NA nessa suíte inteira, porque eu não tenho, sei lá, o cliente não tem o ambiente. Então, ele autoriza colocar NA. A gente deixa muito vidente isso e claro que o cliente está assumindo esse erro, então, esse risco. Então, pode ser que dê erro em produção porque a gente não teve condições de validar. Então, a gente está fechando porque teve um acordo, mas isso está sendo reportado e está sendo, o QA está dando essa visibilidade aqui desse risco, tá? Ou cancelado, quer dizer, alguma coisa aqui, uma funcionalidade que entrar e cancelou e não vai entrar mais, então a gente coloca aqui também que teve um acordo de cancelar. E o resultado disso, como ele fechou, se está tudo com sucesso, se está com falha, se está bloqueado, se está em execução, para que a gente olhe aqui e fale, olha, se essa funcionalidade 1, ela já entrou em produção e a gente ainda está com ela em andamento, é porque alguém colocou em Gmood sem o QA ter dado o ok e ter finalizado. E em pontos importantes, no final, a gente também dá a decisão aqui de tomada de decisão de go, no go. Então, no último status, a gente coloca a nossa visão de tomada de decisão com relação à qualidade desse projeto e dá o nosso atestado aqui de go, no go, tá? Então, é uma visão aqui que é muito bem aceita, né, por todos do projeto e principalmente pela visão do cliente também, tá? E uma coisa que, como time de delivery, eu sempre gostei de acompanhar com a Fabi, né? Era esse porcentagem de bugs de desenvolvimento, né? É um número que para a saúde do delivery era muito importante eu acompanhar e estar aplicando melhorias, né? A cada rodada, para cada vez menos o time de QA achasse bugs do time de desenvolvimento, já de cara, né? Fabi, a gente fez esse trabalho muitas vezes, né? E que tem uma meta alinhada com a governança que tem que ser menor que 15%. Sim. Então, assim, se esse bug em desenvolvimento ele tiver de 15% para cima, quer dizer que precisa ali estar fazendo treinamento e estar revisitando o time de desenvolvimento, tá? E quem Então, a quiser gente tem conhecer tudo o para case, estourar em custo, né? tempo do projeto de 15% E, Fabi, quem para quiser cima. conhecer o case da Siemens, que a gente saiu de 60% para 10% em acho que um mês, né, Fabi? Que é um mês, Foi. 1 mês e meio, mais ou menos, né? A gente saiu de Foi. 50%. Tem um case que eu e a Fabi fizemos aqui, quem quiser conhecer,
Você vai ser muito bem-vindo depois também, né? Foi. Isso. Mas vamos falar agora, Fabi, de automação, os ganhos de uma automação. Acho que Aqui é o bug tracking, né, que a é o gente bug manda também, tracking, acho que é né? importante. Sim. A gente dá visibilidade diária, né, de quem são a frente responsável pelo defeito, como está o status do defeito e a categoria. Porque hoje, quando trabalha ali, por que fala em categoria? Quando a gente reporta um defeito, é de desenvolvimento. Tá, mas qual frente de desenvolvimento? Back-end, front-end, mobile? Então, a gente também consegue dar essa visibilidade para que as ações sejam tomadas com o time correto e que haja melhoria ali nas entregas, tá? Então, o bug tracking ele serve, além de mostrar como que está o andamento dos defeitos, o status do defeito, também mostrar onde que está o ofensor ali de cada projeto. Aqui, esse daqui é a IA que temos, tá? Então, hoje essa IA ela é bem utilizada, como eu falei. Então, a gente pega ali o documento de requisito, a gente coloca nessa IA e a gente tem um ganho ali de 5 ali para um dia, tá? E além Fabi, do ganho da cobertura. eu sei que a gente não combinou isso, mas você conseguiria aqui em 5 minutinhos... Eu tenho que abrir eu posso deixar para depois, eu tenho que abrir Pode, não, então não. Então eu tenho depois que a ali gente... pegar um requisito. Não, então deixa, não. Então, tudo bem. Então, o que você acha da gente encerrar falando dos ganhos da automação, Fabi? Eu acho que aqui É isso. Aqui, né? Aqui, a gente automatizou, aqui é só um exemplo, tá? Mas é real, isso aqui é vídeo, tá? Não sei se está rodando, porque é do ambiente do cliente, nem sei se pode rodar. Acho que não está rodando. Não. Aqui a gente pegou 292 cenários que a gente automatizou bem mais que isso, mas a gente pegou um pool ali de 292 cenários automatizados e rodamos na automação. Levamos 7 minutos e 54 segundos, tá? A automação para poder executar esses cenários, tá? Desses 292, nós pegamos uma amostragem de 6 cenários e rodamos praticamente nesse mesmo 8 minutos manual. Então, aqui está o primeiro ganho da automação, né? Em termos de velocidade, 292 em 8 minutos, somente 6 cenários desse em mesmo 8 minutos. Ali no próximo, no 17, temos aqui o ganho disso, então, manual 408 minutos, automatizado 8 minutos para os 292 cenários. Se fosse falar em termos de pessoas, precisaríamos de 50 QAs para rodar os 292 nesse mesmo tempo e, com relação à automação, sempre a gente precisa de um QA olhando para isso. Isso aqui é muito importante, gente, porque o cliente, para ele poder executar esses 292 cenários, ele levava 160 horas, tá? Com a automação, a gente consegue rodar 6 vezes no dia essa automação, esse ciclo, 6 vezes no dia, com um QA tomando conta da sustentação da automação. Então, é um ganho aqui gigante. Muito tá? grande. E outro ganho é a certificação, aquilo que a gente colocou. Então, a gente conseguiu colocar essa automação dentro da pipeline, antes da GMUD. Então, tem ali, aqui, esses bonequinhos que representam os diversos projetos que tem dentro da empresa, tá? E aí eles geram um pacote, e esse pacote ele ia direto para a GMUD. Quando chegava em GMUD, dava alguns erros de empacotamento. A gente colocou nosso processo de certificação dentro da pipeline, então gerou o pacote, entra no processo de certificação, se quebrar, o PO é envolvido para verificar se aquele defeito que reportou, ele entra ou não para a GMUD, porque pode ser que tenha um valor maior, ele assuma aquele risco, mas ele sabe por que está entrando. Caso contrário, volta ali para o empacotamento e a GMUD é cancelada, tá? Então, isso aqui ele está configurado hoje dentro da pipe. Perfeito, Fabi. Tá? E aí o catálogo de serviço que eu comentei, tem o catálogo de serviço, onde a gente tentou ali detalhar o máximo possível dos serviços que a gente pode estar oferecendo e vender isso aqui através de catálogo, tá? Com serviços. Perfeito, Fabi. Muito obrigado pela aula aqui, né? Em poucos minutos, pela masterclass aqui, né? Em alguns minutos de qualidade. E a gente sempre vai deixar a porta aberta para mais e mais detalhes. É um assunto que, né, carece de muitos detalhes. Queríamos passar para vocês um overview, pelo menos, aqui, né? Para já começar a gerar as questões. Eu vou encerrar por aqui, Fabi, né, com você. Vou deixar aqui no canal o link de onde estão todos esses materiais. O link vai estar a gravação lá também, dessas ofertas,
do dia de hoje, e o Tarsis também está fazendo um trabalho aí incrível com marketing de estar pegando esse conteúdo, passando para o site, né, colocando num layout, né, com marketing bem legal, bem atrativo, então fica muito bacana. Né? E cada vez mais estruturas para o seu estúdio, Fabi. Agora é estúdio, está chique agora. Pois é, Estúdio, pois é. né? Isso aí. É isso, né, Tarso? É o estúdio da Fabi, né? É isso aí. Do Aí. Edson, vai ser os estúdios. Isso aí, pessoal. Fabi e Edson, Tarso, brigadão pelo apoio aqui, né? Para todo o time de negócios. E Valdir, Juliana, muito bem-vindo, né, para a Forces. Espero que tenha gostado da primeira Masterclass aqui, vão ter muitas, tá bom? Muito bom. Top, muito legal. E estamos aí à disposição também para gerar aí cada vez mais novos negócios com vocês, tá bom? Obrigada. Legal. Então tá. Pessoal, obrigado. Pessoal, ótimo final de semana. Para vocês Boa semana, também. pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Bom tchau. estudar, mais, valeu, tchau. obrigado também. Tchau, tchau. Ô, Rô, quiser parar